iniciarmos a noite de hoje, eu bati um grande papo com a Nathalie Understel sobre meio ambiente e esse momento que nós estamos atravessando aqui no nosso planeta. Nota descritiva introdutória. Gustavo Arnes é um homem jovem e branco, de cabelos curtos e castanhos. Tem um rosto comprido, olhos castanhos, nariz protuberante, boca pequena, barba espessa e escura. Está de fones de ouvidos brancos e veste camisa marrom. Atrás dele, nas cores verde, amarela e branca, paredes e estantes com livros e objetos decorativos. Nathalie Understel é uma mulher branca. Tem os cabelos longos e ruivos, sobrancelhas longas, olhos castanhos e está com os lábios pintados com batom cor-de-rosa claro. O rosto é redondo e os traços são delicados. Usa camisa de gola social azul clara. Está em uma sala de paredes brancas. Ao fundo, uma estante cheia de livros e uma bicicleta estacionada. Salve, salve, pessoal! Gustavo Arnes aqui para bater um super papo hoje com uma convidada mais que especial, a Nathalie Understel, que está aqui conosco. Ela que tem 20 anos de trabalho com políticas para responder a todas essas mudanças de clima que estão tão severas nesse momento. Ela preside o Instituto Talanoa, que é uma instituição voltada justamente com essa finalidade, além de ter um mestrado em Harvard, de ter sido a negociadora brasileira na ONU, enfim, o currículo da Nathalie eu podia ficar aqui um bom tempo desse nosso papo discorrendo, mas o conteúdo que ela vai trazer é tão interessante que eu vou deixar para que a gente se aprofunde aqui nessas questões. Nathalie, super te agradeço, você nessa agenda, nesse momento que nós estamos vivendo aqui no nosso país, no nosso planeta, você estar aqui conosco realmente assim, abrilhanta o nosso evento, então eu te agradeço demais por isso. É isso, Gustavo, o prazer é meu, obrigada pelo convite, já participei de um festival uma vez, a convite seu, foi super marcante, então muito feliz de estar hoje aqui com vocês, ainda que virtualmente, mas enfim, o festival está acontecendo, isso é maravilhoso. Que bom. Nathalie, esse ano a gente está aqui justamente assim, se fazendo essa pergunta, O que é falar de felicidade nesse momento, depois de tudo que nós vivemos e com tudo isso que nós estamos experimentando, Os anos de 2020, de 2021, de 2022, as questões climáticas, a pandemia e a atual guerra que nós estamos passando não podem ser ignoradas, A gente, quando fala de felicidade, a gente não quer levar as pessoas a um polianismo e entender que está tudo bem quando muitas vezes as coisas não estão tão bem quanto elas poderiam estar ou quando realmente elas estão mal mesmo, E eu vejo uma necessidade desse encontro do que a ciência estuda enquanto bem-estar subjetivo individual com o bem-estar coletivo. E como que existe essa conexão entre esse esgotamento, o burnout que as pessoas estão vivendo com o burnout do próprio planeta, que é fruto, muitas vezes, dessas decisões que nós estamos incapacitados de tomar nesse estado de esgotamento, que estão também esgotando os recursos do nosso planeta, que reage, levando a um ciclo realmente vicioso. E aí, Nathalie, você que, além de ativista, tem toda essa jornada histórica e todo esse conhecimento bastante profundo, uma pergunta que eu queria te fazer, assim, realmente, assim, o que está acontecendo com o nosso planeta nesse momento, assim? Qual que é a real situação climática e ambiental que nós estamos aqui enfrentando? Gus, eu vou responder isso com o maior prazer, mas antes até vou só comentar algo que acho que conecta com o que você disse um pouquinho antes, que é o seguinte, eu trabalho há quase 20 anos nessa agenda e por muitos anos, acho que a maior parte da minha vida aqui, comecei trabalhando na Amazônia, depois fui para a Europa, daí fiquei, enfim, em coisas internacionais, nacionais, eu achava que eu estava inteiramente dedicada a questões coletivas, a problemas complexos e que isso era suficiente, e o eu e a comunidade eram menos importantes. O importante era salvar o mundo, o resto a gente daria um jeito, Isso, obviamente, deu errado, porque nem o planeta foi salvo e nem eu estava conseguindo até sustentar esse trabalho, e foi muito interessante que em um determinado ponto da minha jornada
Começo de 2019, eu fui para a Antártida, fiquei lá 21 dias com 90 mulheres, né? Enfim, foi um processo muito legal. Pois é, eu achei que ou eu ia matar ou ia morrer. Eu falei, não tem condição de ficar 21 dias num barco confinada, era antes da pandemia, com 90 mulheres que eu não conhecia. Mas olha, foi maravilhoso, ninguém brigou, foi assim, um show de colaboração. E eu, nessa viagem, tive uma epifania conversando com uma das pessoas maravilhosas que viajou com a gente, que é a Cristiana Figueiredo, que foi a secretária executiva aí da Convenção da Mudança do Clima da ONU, ela que arquitetou toda essa história do Acordo de Paris, que eu já vou dizer onde é que a gente está, e ela fez uma fala pessoal, assim, para a gente, e disse o seguinte, a gente tem que olhar para o que está acontecendo no todo, né, para o coletivo, mas a gente tem que olhar para o lado e a gente tem que olhar para dentro da gente, e essas coisas, elas têm que ter uma certa consistência. Nem sempre elas vão ser coerentes, nem sempre uma coisa vai estar perfeitamente alinhada com a outra, mas a gente não pode tirar o indivíduo da jogada, né? Então, eu acho que por muito tempo, assim, pelo menos do lugar que eu venho, que é o coletivo, vamos resolver, tarará, a gente ignorou, e eu acho que isso também é parte do problema. Então, obrigada pela oportunidade aqui de falar, porque eu acho que a gente tem sempre que conectar essas pontas. Parece até óbvio quando a gente fala, mas na prática é difícil, né? Isso passa por o que a gente come, o que a gente veste, nem tudo vai ser perfeito, e aliás, ninguém precisa ser perfeito, né? Não tem ambientalista perfeito, não tem não tem gente 100% feliz falando de felicidade, certo? Então, essas coisas vêm junto. Mas, dito isso, onde é que a gente está nessa história coletiva aí da mudança do clima nesse momento? Primeiro, a gente tem uma ciência fantástica, avançada, madura, que está dizendo para a gente o seguinte: a situação da atmosfera, e estamos literalmente olhando, né, para o que envolve a Terra, ela é, assim, não tem precedentes. A gente tem hoje concentrado, como se fosse um grande cobertor em volta da Terra, né, uma quantidade de gás que a gente não teve nos últimos 2 milhões de anos, tá? E assim, de 1950 para cá que isso explodiu, estourou. Só que isso não estamos nem no meio da conversa, porque a gente continua aí, né, as nossas economias, as sociedades, a gente ainda está muito ligado, muito dependente das coisas que geram isso. E a boa nova que eu quero trazer, bom, eu podia fazer um roteiro aqui de más notícias, passando pelos impactos disso, né, o impacto que a gente já está vendo. Eu falei da Antártida, que Antártida e Ártico já estão sofrendo muito, mas a gente está vendo aqui no Brasil esse ano, né, a gente teve 3, 4 lugares, Petrópolis, Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, São Paulo, que sofreram com, enfim, eventos extremos, absurdos. Então, não é normal e não dá para a gente também normalizar isso daí, tá? O fato é que cada vez vai ficar mais instável. Mas a boa nova é a seguinte, que por muito tempo a gente tentou resolver esse problema, eu digo aí globalmente, tentando achar alguém para ser responsável. Então, é o país mais rico, é o que começou a emitir antes, é você que destruiu a floresta antes. Ficava esse jogo de empurra. Não deu certo, né? E tentava achar um acordo global que resolvesse. De 2009 a 2015, eu participei diretamente desse processo. A gente deixou isso de lado e falou, cara, não adianta a gente forçar a barra por aqui, a gente tem que criar um sistema em que todo mundo queira participar, e aí não vai ser só pela dor, vai ser porque vai ter benefício, porque quem sai na frente vai fazer melhor. E o que está acontecendo de 2015 para cá, quando se adotou o chamado Acordo de Paris, né, que aí sim foi um acordo com essa nova filosofia e tal? A gente está vendo uma mudança real na economia, na tecnologia, nas finanças e na opinião pública. A gente não tinha uma Greta em 2015, né? Veja, as crianças têm voz hoje nesse debate, não os jovens só, as criancinhas, né? A gente não tinha, em 2015, as tecnologias que a gente tem agora, que estão baratíssimas, solar, energia eólica, tá? Às vezes você nem sabe, mas assim, você, nesse momento, a gente, aqui eu e você, a gente está consumindo energia eólica aqui no Brasil, 20% da energia brasileira já é eólica, 2015 era 3, 4%, né?
Então, está tendo um avanço, assim, e eu acho que tem muito a ver com essa mudança de expectativa, essa mudança de mentalidade de construir as coisas, né? Então, eu sou, apesar de muito ecotriste, com várias notícias e até com certas situações que a gente tem vivido aqui, né, na nossa democracia, eu sou absolutamente otimista, não poliana, tá? Mas porque eu olho aqui para 2030 e vejo que a gente sabe o que tem que fazer e que as soluções, elas estão se acelerando enormemente. Então, o que a gente precisa é não deixar que eventos que atrapalhem esse processo aconteçam, tipo guerra, né? Tipo, gente maluca no poder aqui. Então, eu acho que a gente tem ainda uma chance muito concreta e verdadeira de virar esse jogo, mas também digo para você e para quem estiver nos assistindo, não vai ser fácil. Ser otimista não quer dizer que a gente vai ser molezinha, não vai ser molezinha, tá? As próximas gerações, as crianças que estão nascidas hoje, elas vão experimentar 5 vezes mais instabilidade, evento extremo, o que a gente viu acontecer na Bahia, em Petrópolis, do que nós todos experimentaremos nas nossas vidas. Então, a gente tem que se preparar, inclusive mentalmente, emocionalmente, para viver nesse mundo aí mais quente, de clima mais instável. Puxa, que situação que nós nos colocamos, né? Eu não posso deixar de citar um pouco da tua fala do início, realmente, né? Como esse processo interno, ele permeia, né, toda essa jornada, não importa qual seja, né? Quando a gente fala sobre a ciência da felicidade, e no campo científico mesmo, né, o autoconhecimento é uma palavra-chave mesmo, né? Você não tem como alcançar o bem-estar sem um caminho de autoconhecimento, e é por isso que não existe uma pílula mágica, né? Eu digo muitas vezes assim, eu percebo, né, que o repórter, o jornalista, ele quer assim, tá, Gustavo, mas então qual que é a grande dica? A grande dica é parar de acreditar que existe uma dica, né? É que a gente precisa fazer um trabalho mesmo, que a gente precisa fazer escolhas, e que essas escolhas não vão ser simples, né? Hoje a gente tem uma ciência avançada dentro, né, do bem-estar, das emoções, a neurociência, que nos mostram caminhos possíveis, mas aí realmente é uma questão de escolhas individuais e coletivas. Então, acho que isso tudo que você contou sobre o meio ambiente tem uma similaridade muito realmente próxima, assim, quando a gente fala nessa questão do bem-estar. Então, me parece aqui, né, a gente começou a conversa traçando realmente esse paralelo, né, que mais uma vez o individual e o coletivo estão falando muito, muito de perto mesmo, né? E aí quando a gente fala de escolhas, Nathalie, desse espaço individual, coletivo, desse espaço onde eu olho para dentro, mas também percebo, né, o meio ambiente, o sistema, o que é que nós podemos fazer aqui do nosso espaço, né? Aqui no festival a gente tem ouvido diversas vozes, né, dos povos indígenas, da floresta, de outras minorias, né? Eu digo assim, minorias entre aspas, né? Que minorias são essas que aqui no Brasil chegam a quase, né, 50%? Você falou que você teve com 90 mulheres, né, no barco. A gente tem aqui a banda das Jasmins, né, de jazz, que é a única big band brasileira de mulheres. São 17 mulheres com essa luta mesmo, né? O jazz historicamente é um lugar de homens. Tem grandes expoentes femininos? Tem, mas historicamente a música instrumental brasileira ela é muito masculina. Então, aqui no festival a gente tem feito questão assim de levantar todas essas bandeiras mesmo, de mostrar todas essas facetas do que é o bem-estar coletivo, que ele deve ser inclusivo, que ele deve ser plural, e tudo isso que a gente também colhe do meio ambiente, né? O que é um meio ambiente forte? É aquele que é plural, é aquele que é diverso. Então, acho que a gente tem aqui assim muito, muito a aprender. Mas nesse sentido, então, o que eu aqui em Curitiba, né, morando num prédio, nessa sociedade da qual a gente faz parte, né? Eu dirijo um automóvel, necessariamente preciso andar de avião. O consumo, é claro que ele é consciente, mas ele sempre pode ser mais, né? Eu queria saber assim, como é que a gente pode alinhar um pouco mais dessa nossa vontade consciente com as necessidades do dia a dia. Uhum. Bom, primeiro, super parabéns, não conheço as Jasmins ainda, mas fiquei interessadíssima em conhecer, e de novo, eu acho que, assim,
a gente está na crise que a gente está ambiental, enfim, nessa emergência climática, né, que é um alto risco, pouco tempo para a gente resolver nessa década, porque a gente teve ali um modelo de liderança que nos chegou, branco, masculino, em geral, de pessoas, de homens brancos mais velhos, né, que nos trouxe até aqui. Eu não acho que a gente consegue resolver esse problema com esse mesmo modelito, né, e a gente já está mexendo nisso, a gente já está permitindo. Então, eu acho que, vamos começar o que cada um pode fazer por aqui, né, eu acho que, assim, trazer diversidade de verdade, né, não diversidade de ideias iguais, porque não adianta só botar pessoas que pensam igual. Eu acho que se permitir, isso também é parte de se resolver a crise ambiental e a emergência climática. Eu diria o seguinte, olhando para dentro, né, olhando para si, a gente tem que olhar os valores. Eu acho que qual é o nosso valor? Por que a gente dá valor? A gente dá valor à vida? A gente dá valor à sustentabilidade? Poxa, se sim, então o que eu faço? Será que aquilo que eu como tem a ver com aquilo que eu falo? Né? Essa foi a pergunta que eu me fiz muito há alguns anos, e que foi muito difícil, porque, enfim, tinha até a ver com as questões culturais, familiares, né? Você falou, eu moro em Curitiba, o que eu posso fazer aqui? Quem sabe você tem que pensar, não sei se você come carne, mas muita gente ainda come churrasco. Então, eu não estou dizendo para acabar, porque isso é muito mais do que simplesmente ingerir algo, né? Mas é a gente repensar que novos rituais, que novas dietas a gente está disposto e que vão ter a ver com os nossos valores. Então, acho que a primeira coisa é essa. Consumo, Gustavo, a gente tem, pelo menos, quem tem escolha, né? Quem tem, inclusive, privilégios de escolher, porque não é todo mundo que tem. Eu acho que tem mais que fazer as escolhas certas, porque a gente tem um poder enorme, hoje em dia com rede social, as marcas, está todo mundo olhando tudo, né, então você faz um comentário ali, reclamando do plástico, imediatamente isso já gera um efeito cascata, uma bola de neve, um monte de gente em cima, né, e aí eu acho que é olhar para o lado. O consumo, para mim, é uma ferramenta de fazer com que as nossas escolhas sejam visíveis. É isso. Por que Curitiba tem, se não me engano, 15% da população curitibana é vegana ou vegetariana? É bastante coisa para os padrões brasileiros, né? E o que é legal disso? É que não é só uma pessoa que falou, cara, isso tem a ver com os meus valores, sejam eles religiosos, etc. É a pessoa que está falando, eu quero dar essa opção para os outros também, eu quero facilitar a vida das outras pessoas para poderem ter isso, né? E aí eu acho que tem N coisas que a gente faz, tem gente que já vira até ativista, mas você nem precisa ser um ativista em tempo integral. Eu acho que você andar mais de bicicleta na cidade, tentar usar menos o transporte motorizado individual, se ele for com motor a combustão, né? Obviamente com carro elétrico é um tanto melhor, mas quem pode ter carro elétrico no Brasil? Uma minoria da minoria, né? Enfim, usar mais as ciclovias, mudar, né? Essas pequenas coisas todas, elas são importantes, não porque elas não vão resolver o problema, tá? Se todo mundo resolver compensar suas emissões de viagens de avião, não tem como, não vai acabar com a mudança do clima, sendo muito franca. Mas vai ser muito interessante, porque você vai fazer isso, seu amigo vai começar a fazer isso, seu familiar vai começar a fazer isso, e aí, de repente, o sistema inteiro vai ter que se moldar para atender, né, quem estiver escolhendo, quem estiver pedindo. Então, acho que essa é uma questão chave, sim. Agora, olhando para o coletivo, a gente precisa de sinais muito claros dos cidadãos, né, das pessoas que votam, das pessoas que, enfim, têm acesso aí a círculos de poder, e todos nós temos, sejam eles a igreja, a política, as escolas, enfim, cada um sabe, né, do seu universo, enfim. Mas a gente tem mesmo que começar a dizer que a gente não vai ter como sobreviver, a humanidade não vai ter qualidade de vida se a gente seguir na rota que a gente está com determinadas coisas que não cabem mais nesse mundo. Eu estou falando aqui de consumir petróleo, eu estou falando de consumir gás, eu estou com gás, né, que falam para a gente que é gás natural, gente, não é, né? Carvão. Então, estou dando só alguns exemplos. As pessoas falam, como assim, não vão mais consumir petróleo? Não rola mais, pessoal, não tem mais espaço para isso no planeta. Eu não sou uma xiita
que está vindo aqui para falar para vocês, vamos acabar, mas a gente vai ter que descer a curva de consumo até 2050, que é depois de amanhã, a zero. Então, a gente tem que começar a vocalizar essas coisas, e no caso brasileiro, a gente tem que, todo mundo tem um papel enorme aqui, individual, que é acabar com o desmatamento. Assim como a gente deixou, pelo menos formalmente, a escravatura, a escravização de pessoas para trás, a gente tem que deixar o desmatamento para trás, não pode ser um negócio tolerável, né? Então, assim, como é que eu faço isso no meu dia a dia? Eu vou comprar um móvel para minha casa, eu exijo certificado de que a madeira não vem do desmatamento. Ai, mas Nathalie, é difícil. Não, gente, é só fazer uma pergunta, é abrir a boca e perguntar. Você sabe a origem dessa madeira? O cara tem que te dar. Essa altura do campeonato já existem certificados, né? Tá cheio de comprovações. Se você ainda consome carne animal, enfim, proteína animal, essa também é uma pergunta que pode ser feita. Talvez não no supermercado, porque provavelmente o pessoal não vai saber dizer. Mas as marcas estão aí. Hoje em dia você consegue, inclusive, colocar o QR Code, usar os QR Codes que vêm, né, nas peças, assim, enfim, você consegue ver tudo isso e assim por diante. Então, fazer perguntas sérias, né, e perguntas que, enfim, vão colocar quem tem poder de decisão real para resolver o problema, elas são absolutamente bem-vindas nesse momento, e eu acho que ninguém tem que ter medo de perguntar ou de falar, né, nós todos aqui somos, enfim, brasileiros, pessoas que querem o bem-estar do coletivo de todas as espécies do planeta e principalmente aqui dos nossos biomas. Então, é isso, vamos usar muito bem a nossa voz, né, o nosso voto e também os nossos votos aí de consumo, de escolhas no nosso dia a dia. Tem muita coisa a ser feita. Excelente. Puxa, que interessante, Nathalie. Eu estou te ouvindo aqui. Lembrando, né, que nós fazemos parte de alguns movimentos juntos, entre ele o movimento das empresas B, né, que justamente fala não apenas com os empresários, né, e os objetivos das suas empresas, não apenas do lucro, é óbvio que o lucro continua sendo importante, mas também a questão do meio ambiente, também a questão das relações humanas, as próprias empresas sociais, né, elas já foram aqui tema de palestra em alguns anos do Congresso, porque de alguma forma a gente está endereçando esse ponto do coletivo, tanto para empreendedores, empresários, quanto também para colaboradores, quanto também para consumidores, né, que realmente tem esse poder nas mãos que a gente valoriza muito pouco, né, esse poder coletivo aqui no Brasil, em comparação com países europeus, por exemplo, né, que sabem, né, a força que tem enquanto consumidores. E mais uma vez, né, esse paralelo, porque quando falamos aqui de bem-estar, estamos falando de consciência, né, de consciência no sentido, num estado de presença, um estado de presença que vai fazer escolhas e que vai também se fazer perguntas importantes. E aqui estamos alargando um pouco mais esse ponto, levando essa mesma consciência nesse estado de presença para perguntas que vão endereçar não apenas então o bem-estar individual, mas também o bem-estar coletivo, né? O bem-estar aqui do nosso planeta, né? Da nossa mãe Terra, sem a qual não existe outro bem-estar e outra conversa a se ter. Nathalie, eu vou te agradecer demais, né, o seu tempo, o seu conhecimento, mas em especial a sua luta, né, a sua luta que eu conheço de perto mesmo, né, eu sei o que ela exige de você individualmente, né, eu sei o quanto ela te pede, né, e até te priva de algumas questões familiares, de lazer, etc., mas o quanto você faz isso também com satisfação, né, com alegria. Então, para te desejar aqui também muita coragem, muita força, que você continue levantando essa bandeira e contando aqui com o nosso apoio sempre. Obrigada, Gus. Obrigada pelo convite. E é isso, acho que eu faço com amor e sou muito feliz fazendo, enfim, coisas ditas corajosas e tendo que abrir aí conversas difíceis, mas acho que todos nós temos papéis a cumprir e não é uma questão de ser chata, é uma questão de fazer os nossos valores serem praticados, né? Então, convido todo mundo aí que tiver, e você, claro, para a gente continuar pensando, continuar fazendo coisas juntos, e eu acho que empreender mesmo, né? Eu acho que o Sistema B aí tá como exemplo para a gente olhar como um espaço que tem tanta gente inovando, né? Tanta gente criando, usando essa necessidade de soluções também para fazer dinheiro, também para criar novidades, também para, né, para fazer
novas coisas circularem. Então, que bom e muito obrigada. Enfim, um prazer estar aqui. Obrigado, Nathalie. Obrigado, gente. Um abraço a todos. Mas quantos paralelos, hein, Gustavo, entre a ciência da felicidade e as descompensações climáticas? Você veja que coisa incrível, né? Realmente eu não tinha, antes desse bate-papo, me dado conta que a situação era realmente tão próxima e tão similar. Eu li um artigo da Arianna Huffington, que ela fala exatamente sobre esse ponto que nós estamos levantando aqui no festival, que é o burnout das pessoas e o burnout do planeta. Agora, depois desse papo com a Nathalie, eu pude perceber que realmente existe uma conexão muito profunda entre não apenas essas duas ciências, mas também, Carol, entre o nosso bem-estar e o bem-estar coletivo.